Após a proclamação da independência em setembro de 1822, o Brasil entra no período do chamado Primeiro Reinado, que é o tema desta aula. No Primeiro Reinado, o príncipe Pedro é aclamado como imperador do Brasil. Porém, nem todo o território seria beneficiado pela independência. Algumas províncias como a Bahia, o Maranhão, o Grão-Pará e a Cisplatina não reconheceram a figura de Dom Pedro como imperador e se rebelaram contra o novo governo. Isso porque elas eram governadas por portugueses e queriam continuar com seus vínculos e interesses, principalmente econômicos. Não por acaso essas províncias estavam situadas na parte norte e nordeste do país, com exceção da Cisplatina, que por ter sido anexada posteriormente ao Brasil, tinha poucos vínculos com as tradições brasileiras e ela queria então a autonomia. Mas voltando à questão das províncias do norte e nordeste, para elas, o governo português seria mais eficiente do que um governo que atenderia principalmente às questões ligadas às elites do sul. Para evitar a fragmentação do território e manter sua imagem como autoridade máxima, Dom Pedro I enviou algumas tropas para a região. Porém, o Brasil não possuía um exército e uma marinha de qualidade para enfrentar os revoltosos. Isso fez com que o imperador recorresse a mercenários e navios estrangeiros. A população também foi convocada para que agisse em forma de milícias. Alguns estrangeiros tiveram destaque nas guerras de independência, como os ingleses John Taylor, John Grenfell e James Norton, o escocês Lord Cochrane e o francês Pierre Labatut. A Bahia foi o principal foco de conflito. As tropas portuguesas foram comandadas pelo general Madeira de Melo. Após muitas batalhas, as tropas de Dom Pedro conseguiram a rendição dos rebeldes em julho de 1823. Uma importante e inusitada personagem do conflito na Bahia é Maria Quitéria, que se passou por homem para lutar no exército por Dom Pedro I. Apesar de ter sido descoberta durante a guerra, Maria Quitéria, que se passou pelo soldado Medeiros, não saiu de imediato do exército, por conta de sua facilidade com o manejo das armas e sua disciplina em batalha. No Pará, estima-se que 250 revoltosos morreram após serem capturados ao comando do Lord Grenfell. No Piauí, a vitória das tropas brasileiras se deram após a Batalha de Genipapo, em março de 1823. Logo em seguida, os focos de resistência no Maranhão também caíram. Do outro lado do Império, na Cisplatina, as tropas de Dom Pedro, lideradas por Carlos Frederic Leclerc, venceram em 1824. O Brasil enfrentava diversas dificuldades econômicas, que obrigaram o governo a recorrer a empréstimo junto aos ingleses, para bancar as despesas militares. Ou seja, a crise econômica foi agravada e a dependência de capital estrangeiro foi aumentando. Outro fator que agravou a dívida externa brasileira foi o fato da indenização paga a Portugal. O Brasil só se tornaria independente de fato após o reconhecimento português. Apesar de apoiar, a Inglaterra não se atreveu a reconhecer a independência do novo império para não causar conflitos diplomáticos entre ela e Portugal. Portanto, para estabelecer relações políticas e econômicas com outras nações, era necessário o reconhecimento da independência por Portugal e por outros países. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer oficialmente a independência do Brasil em 1824, por conta da doutrina Monroe, que defendia a América para os americanos, ou seja, a Europa não deveria se intrometer em nenhum aspecto no continente americano. Em 1825, Portugal reconhece a independência brasileira, mediante o pagamento de uma indenização, e no ano seguinte, a Inglaterra também reconheceria o Brasil como um império independente, mas exigiu vantagens econômicas, como a manutenção da taxa alfandegária, de 15% para os produtos ingleses. Outros países que também visavam vantagens econômicas reconheceram a independência do Brasil posteriormente, como a França e a Áustria.